Tá tudo bem por aí? Estamos chegando, hein, para mais uma edição, para mais um episódio do E aí Colim, do jeito que você precisa saber mesmo. Porque hoje esse episódio ele tem um caráter, eu diria, um pouco diferenciado. A gente tem se atrevido a falar de pautas que elas não têm limites territoriais, elas são para o mundo inteiro, se quiser, né? Enfim, os últimos temas que a gente trouxe aqui. Porém, esse tema de hoje, a gente vai reservar 2 episódios para falar de tudo que está acontecendo em Bauru. São aproximadamente 10 bilhões de reais, com B de bola, em privatizações, PPPs, etc., né? Que seriam concessões, né, Estela? Não exatamente privatizações, mas enfim. Para isso eu trouxe a vereadora Estela Almagro, e a vereadora Estela Almagro, ela vai ter, como a gente combinou antes, né? Ela vai ter uma dupla função aqui. Primeiro, explicar questões técnicas. Só que mais importante é saber o que está em jogo. É saber aquilo que vai incidir sobre você, que é bauruense. Por essa razão, e essa é a minha fixação, é a gente botar o povão na jogada mesmo. Porque o povão hoje está desconectado, parece que não está sabendo o que está acontecendo. Então esse podcast vai entrar dessa maneira para tratar de 4 temas que vão impactar diretamente na sua vida bauruense. Pelos 30 anos, né, Estela? Prorrogáveis por mais 30. Tá vendo? Pode ser 60 anos. Então assim, Estela, você dispensa qualquer apresentação, né? A vereadora mais votada da história de Bauru, e não por acaso. Seja bem-vinda, uma grata satisfação tê-la aqui. Colinha, a satisfação é toda minha. Primeiro, te dar super parabéns por você ter criado esse espaço. A sua capacidade de comunicar é indiscutível, e eu sei que você está em vários meios de comunicação, mas tem um espaço do Colim para falar sobre as questões que interessam a todo mundo e também os recortes dos interesses locais. Eu acho fantástico. Fico feliz de estar aqui hoje com você. Não, precisamos colocar o povão na jogada. Mas antes, meu amigo, minha amiga, entra lá no nosso site. Quer entrar no nosso site? E aí, Colim, sem acento, tudo junto, .com.br. Lá, ou a partir do nosso site, você vai para o YouTube, você vai para as redes sociais. Se você optar por entrar no YouTube, né, por clicar ali no link que dá acesso ao YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, você vai receber todas as notificações. No site você também vai ter acesso a todos os conteúdos, né, a todas as redes sociais, a tudo aquilo que já foi ao ar. Enfim, e entre nas respectivas ou na rede social da sua preferência, segue a gente lá, porque é só o começo. Estamos só começando e a coisa vai longe, se Deus quiser. E organicamente a gente está crescendo, hein? Estela, vamos começar pela polêmica da vez, a polêmica mais atual, que é a questão do lixo. Atenção, bauruense, a coleta de lixo, você vai pagar por ela. Estela, vamos começar da seguinte forma. Tá. É um projeto, primeiro tecnicamente, com base nas questões técnicas, faltaram elementos, o executivo não ofereceu a vocês, legisladores, subsídios, material suficiente para poder debater e discutir com a sociedade isso? Primeiramente, pedir desculpa de estar meio sem voz, porque foram praticamente 3 dias de sessão, né? Nós ficamos 26 horas debatendo, e na verdade a gente sabe que tinham 62 projetos em pauta para, na verdade, aprovar um. Mas por que isso aí? Porque o presidente queria um pretexto para pautar a concessão do lixo. E para não dizer, estou pautando a concessão do lixo e fazendo o que a prefeita mandou, o Marcos escolheu, junto com a mesa, a exceção do Hélio, porque o Hélio disse que não foi consultado sobre isso, então eu posso dizer que ele não faz parte dessa decisão. Então, para nos dizer, eu estou colocando isso aqui, isso atropela etapas, e isso prejudica a sociedade, prejudica as pessoas, eu estou colocando todos os projetos, ou seja, se tiver algum projeto tramitando neste momento, eu vou pôr na pauta. Com a visível intenção de aprovar esse, especificamente? Exatamente. Esse não poderia ser aprovado se não entrasse na pauta. Então, para pôr esse na penúltima sessão do ano ou na última, sem que ele virasse o alvo de, olha, colocou este, ele falou, tô limpando a pauta. E limpando a pauta, ele colocaria esse também. Então, foi um macete que a gente desmascarou. Uma manobra que nós deixamos claro e o povo acho que entendeu. A imprensa também falou muito. Mas do ponto de vista técnico, Colim, o primeiro grande problema que esse projeto tem, primeiro que ele tem um impacto de 4,5 bilhões, que quem vai pagar é você. Só esse, hein? Atenção, bauruense, só esse. Só esse. 4,5 bi. Que vai ser pago, quer dizer, antes a prefeitura pagava para a Indurb para ela coletar o meu lixo, teu lixo, o lixo do cidadão. Agora, o que ela vai fazer? Ela vai pagar para uma empresa, ela vai fazer um edital e vai passar esse recurso para a empresa. Entendi. Com todo aquele discurso de, olha, mas a empresa vai fazer uma usina e vai começar a tratar o lixo, nós vamos parar de enterrar lixo. Não tem garantia nenhuma. Nós não estamos vendo o contrato, nós não discutimos a modelagem, por quê? O que foi aprovado na Câmara é mera autorização.
Então, o que foi lá? Aquilo que você cobriu Foi brilhantemente. assinar o cheque e dar para a O prefeita? cheque em branco, exatamente. Igualzinho na concessão do esgoto. O que estava colocado? Ó, eu vou pegar o dinheiro do que o povo pagou por 20 anos, vou passar para a empresa, vou incutir uma suposta drenagem das nações, sem discutir nenhum modelo, como isso seria feito, e vou entregar por 30 anos para a iniciativa privada. Mas esse é um outro, né? Já nós vamos Já a entrar gente entra nele. O do lixo, primeira coisa que eu acho que é sério do ponto de vista técnico, é que a secretária, a Silene Modezan, que chega na cidade, convidada pela prefeita neste mandato. Porém, na audiência... Foi ela mesma que fez o estúdio? Ela confessou. Estudou? Ela disse. Confessou, ela disse. Eu provoquei a partir da... O estudo é da Modezan? O estudo é dela. E por que contratou a FIP? Exatamente, foi o que eu questionei. Para gastar dinheiro? Exatamente. O que ela usou, Colim? Eu percebi que na primeira vez que o assunto foi colocado na Câmara, e foi no horário comercial. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso atinge o povo que está em casa. Toda vez que a Câmara vai fazer um debate que vai atingir 400 mil habitantes, correto é fazer à noite ou no final de semana. Claro. Para que quem trabalha, o trabalhador e a trabalhadora que vai pagar essa taxa. Essa taxa não. Fica mais fácil quando a gente usa, mas é uma tarifa. É uma tarifa. É uma tarifa. Muito embora eu tenha uma certa discordância, porque na tarifa você escolhe, tarifa do transporte público. Se eu não uso transporte, eu não vou pagar. Mas como esse valor vai vir incutido na conta de água que o seu Zé e a Dona Maria vai pagar, então todo mundo vai pagar. Já nós vamos explicar essa parte. Exatamente. Do ponto de vista técnico ainda, Quando ela faz o estudo, e aí? Cadê os dados? Ela faz, mas não conta que fez. Esse que é o problema. Ela faz e não conta que fez. Aí eles publicam uma contratação da FIP por quase R$800 mil. Muito rapidamente. E aí, supostamente, já estava pronto, já estava com eles. E aí eles chamam os vereadores da base no gabinete e dizem, o projeto está pronto, tecnicamente, vou apresentar para vocês. Uma semana depois, chega na Câmara. E depois que chegou na Câmara, só teve 2 discussões. Na primeira discussão, ela diz o seguinte, nós contratamos a FIP para validar. Aí eu falei, opa, não. Nossa, que assinatura cara, né? Validação. Assinatura cara. A validação, ele é um instrumento previsto da 14133 de 2021, que é a nova lei de licitações, que substituiu a 8666. Porém, lá você tem 2 tipos de modalidade de contrato, que um é verificação e o outro é a validação. O contrato de verificação, que pode ser contratado sim, é para você começar uma obra que você já tem um projeto básico e executivo, e você quer alguém muito especialista, muito conhecedor daquele assunto, para que durante a construção da obra você não cometa nenhuma falha. Então você contrata para verificação. A validação é um instrumento também válido, porém, você precisa ter alguém que fez o básico, que se apresenta, e a partir desse projeto básico, você paga alguém para validá-lo. Tipo, ó, não tem nada errado aí? Posso seguir com a licitação? E aí ele traz algumas regras. Parte dessas regras, quem fez o projeto básico não pode comandar o processo licitatório. Por quê? Porque você está envolvido na primeira fase do projeto. Na execução do estudo. Do estudo. Aí, eu falei na audiência, veja, secretária, validação não, porque eu li o edital. Contratou para fazer estudo, modelagem, levantamento de dados, que inclusive são dados superados, antigos e que já existiam. Então tem uma chupança de dados ali. Mas assim, Estela, por que os dados, eles primeiro, não houve transparência na emissão desses dados? Vou usar uma frase de guerra, porque a Suelen mente que nem ciente, que é a frase que nós criamos e pegou, porque realmente foi num dia que ela estava cometendo uma grande mentira contra os servidores públicos. A Silene, ao ser provocada na última reunião, que só teve 2, aí nessa última, eu cobrei. E falei, ó, tecnicamente isso aqui tá errado. E aí, você não podia ter feito. E ela fala, tanto podia quanto que fiz. Olha isso. Tanto podia que eu fiz. E aí ela se irrita, facílima de se irritar. Ué, quer dizer, se mostra uma preocupação, uma sangria desatada para resolver o negócio da noite pro dia. E ela diz o seguinte, tanto é que eu tenho a prova, os e-mails de que o governo me chamou e me ligou em novembro do ano passado. Ou seja, logo depois da eleição. Quando eu ainda estava contratada, e ela diz, com carteira assinada com a Universaliza, com o governo do Estado, Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então, na verdade, não é nem dela. É ela atuando como técnica do Universaliza. O que é Universaliza? É esse programa grandão que o governo criou, não é agora do Tarcísio, já vem desde de um tempo. do Dória já tinha. E aí, com ele oferece para os municípios, ó, prefeito Colim, você assina aqui comigo a Universaliza e eu vou te apresentar, eu pago o estudo
e te apresenta uma proposta para você cumprir o Marco Regulatório Nacional de Saneamento. Ou seja, Bauru também não tem essa situação. Do ponto de vista, teoricamente, seria interessante, mas parece que não é assim, né, Estela? Não é, porque o Estado já tem uma lógica que é privatista ou de concessão. Então ele nunca vai criar para você, que não tem no histórico, uma saída técnica que te permita explorar sozinho, resolver o problema do lixo sozinho, ou o problema da água, você mesmo. Porque a lógica é de entregar. Vamos manter gestão pública onde der, mas vamos passar a execução totalmente para a iniciativa privada. E aí, quando ela diz que ela fez lá, significa que a Suelen, antes de tomar posse em janeiro desse ano, mesmo não tendo assumido para os eleitores, na campanha para ser reeleita, que entregaria o lixo, ela terminou a eleição e já ligou para alguém para dizer, ó, eu quero fazer concessão do lixo, eu quero um estudo. E aí traz a Silene. Aí a Silene faz isso. E aí ela já tinha feito, porque ela disse isso na audiência pública. Entendi. E aí, como ela não poderia assinar o executivo, o que ela papel faz? De secretária. Ela chama a FIP para dizer que quem fez o estudo foi a FIP. Tá. E aí isso se contradiz tecnicamente. Porque se é ela que fez o básico, ela tinha que assinar. Alguma implicação jurídica nisso, não? Ah, bastante. Tem muitas? Tem muito caroço aí nesse angu que pode levar. A gente tem tido algumas derrotas, porque assim, às vezes a gente espera que haja uma consternação maior por parte do Ministério Público, que tem aí a responsabilidade de defender o interesse difuso e coletivo da sociedade. E aí a gente pede um suporte, um amparo, para todo esse processo que desrespeita legislações, ritos, e a gente tem levado invertidas, não é? Então a gente às vezes vai para o Conselho do Ministério Público para ver se tem esperança. Eu sei que a OAB está sendo provocada, tive hoje com o presidente da Ordem num evento. Tiago Tesani. Tiago Tesani, e o doutor Tiago disse que pelo menos 3 representações chegaram na OAB. Esses desdobramentos, e eu não questiono, viu, Colim, o direito, o poder discricionário que o chefe do executivo tem de tomar a decisão que queira. Mas tem decisões que impactam por 30 ou 60 anos, ou para sempre. Não é adequado, republicanamente, que um chefe do executivo de uma cidade de 400 mil habitantes decida sozinho o que vai fazer e vai continuar reverberando sobre nós, seus filhos, meus netos, entende? 3 ou 4 gerações seguintes, 3 ou 4 gerações. E valores tão altos. Quando você fala em 10 bi, e são 10 bi, só nessa é quase 5, nós estamos falando em algumas consequências que isso traz para o orçamento. A Câmara acabou de aprovar, não com o meu voto, o PPA, que é o Plano Plurianual, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual para 26. O Plano Plurianual é 26, 27, 28 e 29. Esses desenhos todos que ela está anunciando aí, concessão do esgoto, agora quer colocar água, agora decidiu a do lixo, está anunciando a da busca da água no Tietê, tem a da iluminação pública. Todas essas PPPs ou concessões ou terceirizações que ela está colocando no pacote, existem legislações que controlam como e quando e quanto você, como chefe do executivo, pode gastar. Por exemplo, você não pode comprometer mais do que 5% da receita corrente líquida. Nossa. Ela precisa levar em conta esses dados, porque ela está fazendo planos futuros sem discutir com ninguém, e nós teremos agora no orçamento de 2026, graças a Deus, foi aprovada a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários, e aí, até 5 mil, desculpe, 5 mil reais, e aí ela não está levando em conta que isso vai impactar em quase 30 milhões de reais a arrecadação da prefeitura. Por quê? Porque diferente da empresa privada, no setor público, a arrecadação do imposto de renda fica no município. Entendi. Vai para a receita do município. Então nós vamos ter esse baque em 26. Para o povo vai ser bom, né? Para o servidor vai ser bom, impulsiona o comércio, mas isso impacta tecnicamente nesse projeto, porque ela está colocando um depois do outro, não está discutindo com ninguém. Esse é o grande problema, não estar sendo discutido. Não está sendo discutido. Uma pergunta que eu queria que você fosse breve para responder. Da forma com que passou, existem nulidades? Faltou um parecer em específico, o que pode tornar esse... Enfim, pode ter sido plantada uma nulidade, a ponto de essa nulidade, ao se buscar o judiciário, tudo isso ser anulado, Estela? Eu acho que é um risco real, porque nosso regimento interno ele está vigente, não é?
e como está vigente, ele é uma lei, ele cria ritos, não é um assunto interna corporis, não é um assunto que os vereadores podem decidir sozinhos. O plenário, mesmo que o Marquinho fique o tempo todo submetendo ao plenário, do ponto de vista técnico, a submissão ao plenário também tem regras. E quando você tem uma lei, você tem regras para mudar a lei. Entendi. Então, se precisa passar pela comissão, você não pode pôr no plenário só porque você tem maioria simples, para dizer, ó, vou cumprir a lei ou não. Não é um direito, não é... Olha, eu decido se a maioria disser cumpre, eu cumpro, se disser não cumpre, eu não cumpro. Lei é lei, tem que ser cumprida. E isso pode trazer desconforto para eventual empresa que vencer a licitação. Pode ter problema. Pode ter problemas sérios. Entendi. Bom, sendo plantada uma nulidade, anulando todo esse processo, como é que ficaria, por exemplo, em o caso não sendo anulado e avançando, como é que ficaria a questão da Endurbe sem os recursos que são hoje pagos a ela, pela coleta, pela limpeza, etc. Até pelo transbordo, né? Porque o ato de enterrar o lixo. Sim. Então como é que fica a Endurbe sem isso, Estela? Bom, ela já... Não fica. Não fica. Ela já escolheu que não vai mais ser Endurbe, vai ser Imurbe, né? No dia que ela apresentou o projeto para os vereadores da base, ela já mudou o nome da empresa. Assim como ela fez com o DAI, Colim, eu tenho plena consciência que ela quer acabar com a Endurbe. Porque entregando o esgoto e a água, porque entregando o esgoto já não viabilizaria a água, então ela está entregando o DAI. Com a Endurbe é a mesma coisa. Então, assim, o problema surgir agora é um cenário, o problema surgir no curso de um certame licitatório é outro. Se for pós-certame licitatório, é outro. Então, nós, por exemplo, judicializamos lá na questão do esgoto. Tá. Não logramos êxito na fase inicial. Entendi. Agora, que fase que está? Está na fase de edital. Esse edital já foi suspenso pelo menos 3, 4 vezes no Tribunal de Contas do Estado. Entendi. Aí é fase do certame. O que isso nos leva? Leva a nós estarmos há mais de um ano com uma concessão aprovada, o município não investe, não contrata, não faz mais concurso para o DAI, investe num sucateamento e diminuição da empresa. Então, no médio prazo, você não tem serviço, não tem implementação de políticas, não resolve o problema do cidadão que precisa do serviço e também não implementa a concessão. Entendi. Porque está subjúdice. Então, DAI e Endurbe podem acabar? Podem. Estão na iminência de acabar? Caminham para acabar. Entendi. Bom, agora vamos falar direto para o povo? Vamos. Atenção, povão, atenção, meu amigo, atenção, minha amiga, você gosta de acompanhar o nosso bate-papo? A Estela sempre muito técnica, o conhecimento da Estela é um negócio absurdo. Então, vamos falar agora para o povão, Estela. Vamos. O que vai acontecer? Como é que vai ficar a conta? Porque isso, no final das contas, é o que importa. Vai ser com base no consumo de água, só que aí se você terceiriza o esgoto, você tem na contrapartida hidrômetros sendo trocados, o consumo aumentando, porque hoje eles são bichados, digamos assim. Então como é que fica? Como é que fica a conta? Você vai pagar a conta. A realidade é essa. A forma mais fácil de entender. Ela não estaria fazendo todo esse processo se não fosse para haver lucro para alguém. Então, a empresa que vai entrar porque sem prazo ainda, tem toda a parte de licitação, etc. A autorização fala de 5 a 35. Na verdade, ela está copiando um artigo da lei federal que fala de concessões. Significa que o cidadão, e tudo que indica, porque isso também não está claro, e esse é um dos problemas técnicos, significa que ela vai criar um meio e ela vai fazer um decreto, e nesse decreto ela vai dizer, a partir de janeiro tem tarifa, que é o que eu imagino que ela faça agora na próxima semana. Quando ela colocar esse decreto, ela vai dizer como a Dona Maria, como o seu José... Ainda não se sabe? Não. Como é que fica a conta? Não. Não dá para saber? Não dá. Só seria com base no consumo de água, Dá para saber aquilo que ela apresentou e repetiu na Câmara, através da Secretaria do Meio Ambiente. Um cálculo aproximado, quando ela fez a primeira apresentação, ela disse que seria em torno, por família, em torno de R$3, R$4 por membro da família. No final do frigir dos ovos, da apresentação que ela fez, que ainda não está no decreto, porque a gente não conhece o decreto, seria algo em torno de 40% do que você paga na sua conta de água, que seria por metro cúbico consumido em cada residência. Então ela vai medir aproximadamente o seu consumo de lixo pelo quanto você consome de água. E isso ficaria, vamos imaginar, você paga R$100 de água, 40, você paga 50 de esgoto, e mais em torno de 35 a 40, 42 de coleta. Ou seja, se você consome 100 de água, você pagaria 180, quase 200. Exatamente. É isso que vai acontecer com a vida e com a família do cidadão bauruense a partir de agora. Por quê? Porque ela criando isso agora por decreto, independente do certame licitatório,
ela pode começar e deve começar a arrecadar. Porque hoje a Endurbe faz, a prefeitura paga, mas o povo não paga. Paga imposto, paga de tudo. Portanto, o serviço público tinha que ser ofertado. Lá no final eu quero te ouvir sobre isso. No final eu quero que você dê a sua opinião a respeito disso. Mas antes, até para a gente fechar esse bloco, você acabou de dar explicações que são bastante interessantes. Pagaríamos pelo quê? Pelo serviço de gás, pela coleta, pela limpeza pública como um todo, do começo ao fim. Do começo ao fim. Varrição e toda a coleta de lixo. Então é uma empresa que vai pôr os caminhões, que vai pôr funcionário, vai buscar, diz que vão... Diz, porque eu estou dizendo, diz porque a gente não viu nada, não sabe, é um cheque em branco. Até a destinação final? Até a destinação final. Diz que vão usar o sistema de containers que existe em algumas cidades do país. E fazer o que com o lixo? Os lixeiros, os coletores vão passando, pegando o lixo, pondo nos containers, os caminhões vão passando, pegando os containers para diminuir um pouco, segundo eles, a forma como é feito hoje o caminhão andando e os coletores indo atrás do caminhão. Então, quem que vai fazer isso? A Endurbe vai passar a ser a empresa que vai ser contratada. E nós vamos pagar para quem? Para a empresa. Quem vai arrecadar? Isso também dá uma incógnita, né? Vai pagar na conta de água, então vai dar para o DAI. Aí vai ter que criar uma forma de fazer a separação. Entendi. Não é? E, inclusive, o Caféu falou bastante sobre isso recentemente. Reinaldo Caféu. Que lá no começo do Conselho de Usuários do Fundo de Esgoto, que ele, inclusive, foi presidente. Eles não sabiam como fazer. Foi muito confuso, inclusive, durante um tempo arrecadava errado e tirava do investimento do esgoto e deixava na receita do DAI, porque não sabiam fazer o cálculo do impacto daquilo que era pago. Isso não é bom. Isso ainda não está claro, Colim. Isso é algo que não foi aberto. Bom, explicado, você acha que, enfim, fomos técnicos num certo momento, era essa proposta, a gente se alongou demais, eu imaginava que isso ia acontecer. Sim. Você entende que as explicações estão dadas ou alguma coisa para acrescentar nesse momento? Eu acho que, do ponto de vista técnico, é isso, até porque nós estamos falando sobre algo obscuro ainda, né? Algo que não está claro o suficiente. Que não dá para saber. Não dá. Nos próximos períodos a gente vai saber os novos embates que nós teremos. Bom, propositalmente a gente acabou avançando mais, né? Enfim, era uma discussão necessária para a gente poder explicar nos diversos pontos, tecnicamente e a respeito do que vai acontecer na sua conta, porque esse é o ponto principal. Então nós vamos fazer assim, nós vamos fazer um intervalo agora, já a gente volta, dessa vez para falar, você quer escolher algum dos temas ou pode ser o esgoto? Pode escolher. Então a gente volta para falar do esgoto com uma contrapartida no sistema de drenagem, que é essa uma dificuldade, inclusive apontada pelo Tribunal de Contas. Sim. Segura aí, voltamos já, é um instante só. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Estamos de volta. Se você me pergunta, e aí, Colim, como é que fica a questão, esse monte de concessão, privatização, etc., esse podcast tem essa intenção, é do jeito que você precisa saber. Hoje recebendo a vereadora Estela Almagro, então nós vamos meio a toque de caixa, né, Estela? Até para otimizar o nosso tempo. Sim. E agora a gente volta, então, para falar a respeito da questão do esgoto. Fizemos pela Record Paulista, no passado não tão distante, uma matéria bem ampla, né, dizendo tudo aquilo que poderia acontecer. Porém, vamos, né, de frente para trás. Última decisão que temos é o Tribunal de Contas interrompendo ou impugnando pela terceira vez uma concessão que ela segue sendo estranha, esquisita. Segue, inclusive você falou muito bem sobre isso nas matérias que fez à época, a gente porque a inclusão, né, esse jabuti na árvore aí ia dar chabu, né? Principalmente porque isso pode caracterizar direcionamento no edital, Colim. Que é exatamente colocar a drenagem com esgoto. E exigir capacidade técnica e colocar determinadas exigências, experiência, por exemplo, nesta área. Mas se o contrato é de tratamento de esgoto, construção e execução,
Por que a drenagem é uma peça fundamental para pontuar num processo bilionário, né? Porque nós estamos falando de quase 4 bilhões, 3 ponto alguma coisa. E isso, obviamente, ia causar estranheza nos concorrentes. Por quê? Porque o grupo até aqui, que vai se consolidando como um pool, não é, de pequenas empresas ou médias empresas, neste processo, em tese derrubaria alguns players do mercado, que são os grandes, com grande experiência. E os grandes não estão conseguindo participar por causa dessa impossibilidade, digamos assim. É porque eles não estão por aí construindo drenagem. Eles têm experiência em esgoto, mas não tem drenagem. Exatamente. Então, isso soou estranho, soou direcionamento e soou prejuízo, como nós falávamos em todas as conversas anteriores. O Tribunal de Contas não fez isso por acaso. Ele está dizendo, falou, olha, não está legal assim. E aí, primeira vez. Segunda vez, olha, não está legal assim. Uma insistência em... Não, e a teimosia vai continuar, porque ela acabou de dizer para o Jornal de Cidade que vai manter a drenagem. Então, ela não vai corrigir tirando. Ela vai corrigir alguns aspectos que ela entende que vai sanear, mas vai manter a drenagem. Mesmo tendo o apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de um possível direcionamento. Exatamente. Então, assim, tem um pouco de mimo, tem um pouco de pirraça, tem um pouco de ignorância e deve ter muito de comprometimento. Né? Porque, assim, foi aprovado em 13 de maio de 2024. Sim. Nós estamos em dezembro de 2025. Nós já temos praticamente 1 ano e meio que a concessão foi autorizada pela Câmara e não foi feita pela prefeita. Por quê? Porque está levando um embate depois do outro. Agora, isso também, a meu ver, nós não podemos ser ingênuos, também parece ter um quê de provocação de bastidores do próprio governador ou de forças ligadas a ele. Desde o princípio ficou muito claro para nós vereadores, pelo menos aqueles que se opunham, que haveria pressão no sentido de já faz água e esgoto, ou seja, acaba com o DAI. Acaba com o DAI. Terceiriza, entrega, faz a concessão, faz a privatização, faz o modelo que você quiser. Mas acaba com o DAI. Mas acaba com o DAI. Que é o que ela já está dando sinais, porque já está conversando. Tem a questão da água aí. Daqui a pouco nós vamos chegar na água então e aí seria o fim. O fim do Departamento de Água e Esgoto de Bauru. Então não dá para saber se vai resolver agora esse impasse que está colocado no tribunal. Por quê? Porque a afirmação dela pós esse novo baque é de, vou providenciar juridicamente correções e adequações, mas vou manter a drenagem. Que eles chamam de contrapartida. Para mim não é contrapartida quando você diz para o cara que você vai dar os mais de 300 milhões de reais que nós estamos pagando há 20 anos para o tratamento. Então vamos lá, Estela, saímos então, já vamos entrar direto nessa parte, que essa parte é interessante. Tá. Em o executivo estando autorizado a fazer a concessão do esgoto, a empresa que vencer a licitação, ela se apossaria, se apropriaria desse dinheiro que o bauruense paga há 20... É de 2006. 2005 para 2006. Vai fazer 20 anos. Há quase 20 anos. Então a empresa se apropriaria desse dinheiro e depois ela tocaria o esgoto a partir do momento que se aperta ali a descarga, aquilo que vai lá, ali já começa a atuação dessa empresa, assumiria a estação de tratamento de esgoto, assumiria também uma nova estação de tratamento de água, substituição de 100 mil hidrantes a cada 5 anos, se não me engano, acho que é isso. Alguma coisa nesse sentido. Enfim. Essa coisa do hidrante. Parece que está estranho, Estela. Essa coisa do hidrante está ali para chover no molhado. Na verdade, se o DAI tivesse feito a troca, substituição, faz tempo que eu tô falando, começou em vários setores, fez no Gasparini, fez na Bela Vista, acho que não chegou a fazer a totalidade, mas você percebe que você cresce 20%, 30%, em alguns lugares até mais, na arrecadação, porque o hidrante antigo superado realmente causa problema na hora de você pontuar o consumo. Se você chover no molhado, a primeira coisa que a empresa vai querer fazer é isso. Ela vai querer trocar para aumentar o faturamento dela. Aumentar o faturamento dela. Entendi. Ela investe, mas no tempo ela dilui o investimento e, nossa, a coisa, né? Aí eles basicamente chamam é isso de contrapartida, porque eles dizem que libera conforme a empresa for construindo, mas esse é um dinheiro que é nosso. Porque nós temos esses 300 milhões, fora os 118 milhões que eu consegui no governo Dilma para o tratamento. Que foi o dinheiro. Nossa, quase que eu me esqueço desse dinheiro. Ainda bem que pode virar uma bomba. Por quê? Porque só usou metade. A outra metade, que é 60 milhões, tá lá. Pode ter que devolver? Pode ter que devolver, mas você não vai devolver 60. Você vai ter que devolver tudo. E agora? E como é que isso pode inviabilizar o Caixa Municipal. Pode ser a nova Coab. Nossa. Pode ser a nova Coab. Há risco disso? Com toda certeza há risco disso.
Inclusive, recentemente, ela correu para Brasília para conversar com algumas forças políticas para ver se retardava esse processo de decisão. Por quê? Porque o prazo de Bauru já acabou. Entendi. Já acabou, porque você fez um plano de ação com a Caixa. E esse plano de ação foi liberando conforme a obra foi sendo executada. Só que os outros metade, os outros 50%, que é da ordem de 60 milhões, tá lá. Agora está vinculado a você. É um dinheiro que outro município poderia ter usado. Não usou. Ficou vinculado para Bauru. Sim. Então, você gastou metade e aí você vai entregar para a iniciativa privada para ela fazer como se você não tivesse Mas a iniciativa privada, nesse dinheiro, nesses 60 milhões, aí não. Não pega. Não pega os 300, mas não pega os 60. Não pega. Só que vai, em tese, se beneficiar, em tese não, na prática, se beneficiar do investimento de 60 que o governo deu para a totalidade da obra. Entendi. Porque os 60 que já foram gastos era para ter caminhado para a conclusão. Me empreste mais uma vez o seu lado crítico, já nós vamos entrar de novo na conta, nós vamos explicar para o bauruense como é que fica a conta, que é o que mais importa aqui. Sim. Né? Enfim, as questões técnicas, claro, elas precisam ser inteligíveis para que você entenda esse bastidor político, sim, claro, mas nós vamos falar fundamentalmente, já nós vamos chegar nisso, mas eu queria que você me emprestasse de novo o teu senso crítico. Toda vez que fui lá na estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa, me dava uma sensação de tristeza mesmo, por entender que Bauru exigiu do bauruense nos últimos 20 anos o pagamento de uma taxa equivalente a 5% da conta de água, né? E o bauruense... 50%. Desculpe, é 50%. É 50%? Você paga assim 100 de água e 50 de esgoto. Ah, então eu me equivoquei aqui no número. Então é 50%. Isso. Tá, então deixa eu corrigir aqui. O bauruense pagou ao longo do tempo essa taxa. Bauru recebeu a fundo perdido 120 milhões de reais. Isso. Ou seja, nesses 20 anos, Bauru poderia ter construído 2 estações de tratamento de esgoto. E não deu conta por uma série de razões de construir uma. Isso. O que te causa, a hora que você olha para aquilo lá, peças importadas caríssimas sendo destruídas por causa da ação implacável do tempo? Da angústia. Angústia, eu decepção. Fico triste. Vem muitas imagens na sua cabeça, mas assim, tempo e dedicação perdidos, porque vamos localizar no tempo responsáveis, e aí a gente precisa fazer análise crítica. Eu busquei o recurso no governo que era do partido, a fundo perdido, nós buscávamos metade, era 50% que nós buscávamos, e o governo, na época, o chefe da Casa Civil do presidente Lula era o Gilberto Carvalho, e as tratativas que nós fizemos foi de, e se nós liberarmos a totalidade a fundo perdido? O recurso que vocês já têm em Bauru, que não é pequeno, não poderia ser utilizado para um grande plano de saneamento e de produção de água, porque Bauru perde 1 litro de cada 2 que produz. Sim. E Brasília tinha essa conexão, porque eu estava lá toda semana discutindo. Brasília sabia. Dessa dificuldade de se produzir 2 litros e perder 1. Sistema antigo, superado, vazamento, tubulação velha, etc. Tubulação velha. E aí eu fiz esse diálogo com o Rodrigo à época, que eu acho que é o grande entrave do processo, foi uma mentira que ele cometeu comigo e também com o governo federal. Por quê? Porque ele aceitou a proposta de, olha, se conseguir 100% do valor que nós precisamos, o recurso do fundo a gente manda uma lei para a Câmara e vamos brigar para mudar o destino e jogar o que hoje são os 300 milhões de reais para você modernizar todas as ações do DAI, ou seja, para você substituir tubulação, para você pensar em modernização na estação de captação, na lagoa de captação, na estação de tratamento de água, enfim. Só que aí veio a liberação. Alguns meses depois conseguimos a liberação do total. E o Rodrigo recuou com a iniciativa dizendo o seguinte, não, eu vou primeiro construir, porque talvez eu precise de um pouco mais de recurso e vou continuar. O começo dessa história lá da estação de tratamento de esgoto é triste. É triste. O projeto, mais de 1.200 falhas, foi assinado por um eletricista. Recebido por um eletricista. A pressa do Rodrigo. Eu acho que o mérito histórico pode. Você se arrepende de ter trabalhado ou de ter sido vice do Rodrigo num certo momento? Não, me ensinou muito. Carreira? Inclusive, eu não queria nunca mais ser vice de ninguém. Você tirou como lição, então? Demais, muito. Você tirou como lição? Como lição. E assim,
logo que a verba foi anunciada, inclusive já foi o primeiro ato falho dele comigo, né? Porque a luta nossa e as cobranças da imprensa eram todas em cima de mim como vice. Tá. E do governo federal, que era do PT, né? E aí, assim, assumi o baque da cobrança, que era um compromisso nosso da campanha, e depois, na liberação, ele imaginando que eu não tinha sido chamada, que eu não estava alerta de que isso ia ser anunciado, acabou combinando a ida dele sozinho para Brasília para assinar. Só que ele levou um susto, né? Porque quando chegou lá, eu já estava lá. Uhum. E, inclusive, a imprensa já estava articulada e aposta. Inclusive, fiz link ao vivo com alguns canais de lá diretamente. E aí, o passo seguinte foi outro absurdo. Por quê? Porque mostrou uma pressa, Colim, que não precisava. O mérito histórico já estava conosco, que era a obtenção do recurso que seria capaz de construir essa estação. E não construir às pressas um projeto básico para você fazer uma licitação completamente improvisada. Uma das coisas mais estranhas da história do país. E foi muito criticado por mim de público, porque minhas posições são sempre públicas. Eu faço alianças, faço acordos, mas governar com o outro não é governar com a cabeça do outro. E tudo que eu discordei, eu disse. E nesse caso da estação de tratamento de esgoto, eu disse. Não há razão para ter pressa. Não precisa ser nós a fazer a pedra fundamental. Você entende que uma das grandes aberrações de todos os tempos é Bauru cobrar das pessoas durante 20 anos e tratar apenas e tão somente 4% do esgoto que produz? Isso não te dá uma segunda, ou talvez uma principal tristeza? Porque não deixa de ser uma aberração. E aí, eu encadeio a segunda pergunta. Há uma necessidade de fazer? Há. Mas não assim? Com certeza, não assim. Nunca deveria ter sido assim. Todas essas falhas que eu elenquei vai consolidando um crime contra o interesse da população. Você não tem a estação, você não tem atração para os grandes investidores, os grandes players não pensam em instalar. Não vem empresa para cá, não vem indústria para cá. Não vem. Então isso impacta a sociedade por inteiro, porque você continua contaminando o rio. Não é? Do ponto de vista ambiental, você perde. Isso é importante você dizer isso. A sujeira aqui de Bauru vai para Arealva, Ibitinga, Iacanga, Pederneiras. É um crime ambiental. Consolidado. Bauru comete esse crime ambiental reiteradamente ao longo dos anos. E aí você vai. Porque cobra e não trata. Somos desastres. O projeto é um desastre, o contrato do contrato é um desastre, porque você contrata outro desastroso para fiscalizar os atos desastrosos E aí é duplamente desastroso. Duplamente desastroso. E aí você tem a decisão de cancelamento, que também está judicializado. Não foi resolvido ainda em última etapa as ações que judicializaram a prefeitura por ter cortado o contrato. Isso também ainda pode ter consequência futuro. Aí você tem um acordo, um convênio que você fez com o governo federal, um recurso a fundo perdido, que você pode ser condenado que você não usou. Você não usou, que você usou mal. E que pode impactar o orçamento do município. Se você tiver que devolver, você sobrou 60, mas você tem que devolver 120 aí. 20 anos depois, você vai dar esse dinheiro para uma empresa assim que tiver liberado a licitação, cujo edital está pela terceira vez cancelado. Entendi. Então, é um quintal de casa, é uma grande brincadeira de gente grande, com gente grande, sobre assuntos que impactam toda a sociedade. Todo mundo errou, foi todo mundo errando aí, uma sucessão de erros, e o governo atual está errando mais do que todos os outros juntos. Chegamos no ponto central para a gente já fazer a nossa parada e ir para o próximo assunto. O executivo conseguindo derrubar ou corrigir, sei lá, todos esses apontamentos feitos especialmente pelo Tribunal de Contas. Como é que impactaria na conta do bauruense? Como é que ficaria a conta do bauruense? De novo com base na água? De novo com base na água, é o que tudo indica. De novo não está exatamente claro. De novo você está falando de 30, que pode chegar mais 30, ou seja, é para chegar e ficar. Você fala em anos, 30, 60, 30 prorrogáveis por mais 30. E aí você está falando também de regulação, que também não é claro bastante, porque você vai precisar de uma agência reguladora. Municipal. Municipal ou não, e você pode, de repente, trabalhar com esses convênios, que cada vez mais ela se aproxima com o governo do Estado. E como é que você teria que fazer uma agência de regulação? Você teria que contratar pessoas, enfim. Você teria que ter uma agência para regular tudo isso. Tem especialistas no mercado. E você pode trabalhar com o que já existe. Com a iniciativa privada. E também com o público, aquilo que já existe, público entre aspas, né? Mas todo o processo de, por exemplo, atualização dessas tarifas, dessas taxas, seriam feitos por essa agência de regulação. Entendi. Então nós estaríamos na mão destas pessoas. Então, hoje você paga 50, quanto que você vai pagar?
os estudos, o básico do que foi apresentado, Que também foi pouco pode chegar até apresentado. 90. Ao longo do tempo até 90. Eles podem pagar o dobro. Então significaria o seguinte, se a pessoa paga 100 de água, Pode pagar 190. ela pagaria 90% desse 100 Isso. A título de esgoto. a título de esgoto para essa empresa Pra privada que assume tudo isso e arrume da sequência a estação de tratamento de Exatamente. esgoto e faz a drenagem. Exatamente. Isso de 100 você pagaria 90 a mais. Mais. Ou E seja, aí depois você vai somar aquilo que nós já discutimos no bloco 1. porque aí, aí pararia, Aí Ó, pararia, soma. nossa, que coisa Você maluca. sabe o que me preocupa, Colim? Então, mas vamos só para não perder esse Aham. raciocínio. Atenção, meu amigo, atenção, minha amiga. Se você paga 100 de água, se passar o esgoto da forma com que o executivo pretende, você pode pagar até 90%. Então a sua conta sairia de 100 para 190. Isso. Só que aí tem a questão do lixo, Isso. cujo consumo ou cuja tarifa, né? Tarifa ou taxa? Isso, tarifa. Tarifa. É. Vai ter como base Até o 40, consumo de água, até isso. 40%. Isso. Então, a sua conta, 100 mais 90, 190, Mais 40. mais 40, 230 reais. Você imaginou a inadimplência? Você imaginou o problema para o cidadão? E essa conta que nós estamos fazendo não é fantasiosa, não. Ela Não, tá lá, é isso mesmo. Está lá em apresentação. Atenção, bauruense. Chega até 90% logo num período muito curto de implementação da Meu Deus. concessão. Meu Deus. Você imaginou o tanto de problemas sociais no médio prazo que nós teremos? Porque os grandes players do mundo, o Colim, as grandes empresas, né, vamos traduzir o que é os players, são os grupos grandes, econômicos os grupos mais grandes, fortes. Eles estão saindo das suas áreas de conforto e indo para as grandes parcerias para serviços públicos. Esse modismo das concessões de serviços públicos, que é do início do século XIX, aprofundou demais no XX, e atualmente é moda geral. Ou seja, Brasil vamos entregar mundo, tudo, né? Vamos entregar tudo e... Mas é lucro certo, porque como é que você fica sem pagar a conta de água? E normalmente vem na sua Para conta. os grandes Não tem players, como você como. costuma dizer, os grandes, É um negócio... garantido. É, Você vai pagar. explica aquela velha frase, dinheiro chama dinheiro. Dinheiro chama dinheiro. Podemos parar o suficiente já para você? Eu acho que tá bom. Acho que já assustamos. Já pessoal, assustamos. suficiente. Então assim, meu amigo, minha amiga, é para você entender o que pode acontecer com a sua conta. É. A gente não quer problematizar ou polemizar aquilo que já é por si só polêmico. Muito pelo contrário. A gente quer explicar tecnicamente para os letrados, se quiserem, né? Isso. A partir das explicações da Estela. E, eventualmente, se tiver algum questionamento, pode fazer também. Eu vou lá e o espaço está aberto. Isso aí. Porém, aquilo que mais vale, aquilo que é mais importante no nosso entendimento, é como é que vai ficar a tua conta. Então, isso nos assusta. Podemos fazer uma pausa, então? Podemos fazer uma Então pausa. tá, então daqui a pouco a gente volta, a gente vai fazer mais uma parada, daqui a pouco a gente volta para falar, vamos falar sobre iluminação pública? Bora lá. Meu Deus, tem iluminação pública também, hein? Tem. Segura aí, meu amigo, segura aí, minha amiga. Assunto é bom, a Estela, um conteúdo gigantesco que está te ajudando a entender. Porque a Estela, ela tem e me permita me alongar um Claro. pouquinho mais, ela tem esses dois recursos, né? Tecnicamente, ela conhece tudo, mas ela também, consegue tornar essa linguagem inteligível para que você entenda. Então, por isso que nós trouxemos Estela Almagro aqui. Ok? Intervalo é rápido, voltamos já. É um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Voltamos, hein? Estamos de volta com o nosso E aí, Colim, do jeito que você precisa saber mesmo. Vereador Estela Almagro nos agracia, nos honra muito com a presença, né? Enfim, pela capacidade que tem de explicar tecnicamente um assunto, mas também torná-lo compreensível para você. Então, por isso que a gente fez questão de trazer a Estela aqui. Posso contar um bastidor, não? Pode. Quase que a vereadora não vem. Né, vereador? Quase fiquei que ela no não incidente chega a com o tempo. carro hoje, mas tô bem. Tá Apenas tudo dando os bem. materiais, tá bem. No dia em que gravamos, né? Exatamente. Esse episódio. Enfim, ainda bem que tá tudo bem. Estela, concessão da iluminação pública. É concessão também? Parceria público-privada. PPP. Qual que é a diferença entre uma e outra? O rito
e os modelos que você tem na legislação federal para concessão de um e do outro. Na parceria público-privada, por exemplo, da iluminação pública, foi escolhido um modelo... O modelo não, que passo que andou diferentemente do governo Gazeta. No governo Gazeta foi tentado, não é? O modelo não foi bem digerido, foi um modelo com a Caixa, em que a Caixa pagava o estudo e depois a prefeitura devolvia isso ao longo de, era cerca de 4 milhões de reais, se assimilado que aquilo seria levado à licitação. Não foi. Não foi. Foi considerado ruim o modelo, não foi considerado adequado, teve muita discussão na Câmara. Aí a prefeita Suelen faz um modelo de desenho da PPP, onde uma empresa é contratada dentro de um certame, é escolhido um projeto, dentro de um chamamento, em que o modelo que a empresa apresenta é escolhido dentro de determinados critérios para que ela vá a campo e faça o estudo. E foi escolhida a Zopone. A Zopone que fez o estudo aqui em Bauru. Aí ela aprofundou e fez, e digo, sou muito crítica a certas PPPs e certas concessões e certas parcerias, mas assim, o desenho feito pela Zopone enquanto projeto foi bastante elogiado. Foi satisfatório. Foi satisfatório do ponto de vista que prezava de onde chegar. Fundamentalmente? Na verdade, você tem uma cidade escura. Não é? Se você vai pagar uma taxa de iluminação pública ou uma tarifa de iluminação pública tal da TIP, você precisa que hoje paga para a CPFL. Paga a prefeitura, esse rateio, a gente paga. A gente paga um pouco, a prefeitura paga outro pouco. Esse é a tarifa de iluminação pública, que está lá na nossa conta, e isso vai para a CPFL. Hoje é assim. Hoje é assim. E quem demanda onde colocar, como colocar, é a prefeitura. Normalmente, a Secretaria de Obra, um bico de luz aqui, precisa pôr luz ali na praça. Enfim. Lembrando que os ornamentais são de responsabilidade ornamentais, aqueles mais bonitinhos são da responsabilidade do município. Se você quiser inventar, mas assim, dentro do desenho que a Zopone fez, a hora de implementar vai ser bonito. Isso é interessante você dizer. Se você quiser inventar moda, você pague por isso. Você paga por isso. Mas assim, qual que é o papel de você criar a implementação definitiva de uma parceria público-privada para a iluminação pública? É sair dessa zona de conforto, de queimou um bico de luz aqui, é você dizer, vai ser um investimento de tantos milhões. Ou empresa, você pegou, vai lá e repara. Eu estou com um bairro Santa de Virgem escuro, eu estou com o Unicé escuro, eu estou com o Jaraguá escuro, é isso. Eu preciso iluminar a cidade, porque todo mundo rateia, mas tem regiões que não tem iluminação. Hoje estaria na casa de quanto essa possibilidade de PPP? Eu não tenho o dado correto, não é certo. O dado correto e atual, e a licitação está, mais uma vez, suspensa. Né? Porque os desenhos do edital, Colim, de novo, mostraram uma perspectiva de direcionamento. E aí, obviamente, os concorrentes judicializaram, né? Mais uma vez, o TCE apontou alguma coisa dessa vez? Apontou dados técnicos dentro do certame que poderia significar limitação da concorrência ou eventual direcionamento. O que não é um preceito básico, né? Não você tem de um certame licitatório. Você tem que exigir técnica da empresa, conhecimento, experiência, você tem que exigir garantia financeira, tem que ser uma empresa saudável, uma série de critérios. Até para que possa fazer investimentos necessários no primeiro momento. Havia um sentimento na cidade, até porque quem fez o projeto não fica impedido de disputá-lo. Então, naturalmente, a Zopone está na disputa. Sim, sem dúvida. E pode. E até aí está tudo bem. Pode. Faz parte da regra republicana do jogo. É diferente de quem fez o básico lá do lixo, que pela regra da valência é outra regra. Neste é um modelo de parceria público-privada em que primeiro é feito o desenho do projeto e quem ganhou o direito de fazer o aprofundamento desse projeto foi a Zopone e fez um tremendo de um projeto que foi apresentado para a imprensa, para a cidade, para os vereadores, na Câmara, numa discussão, e realmente foi considerado muito bom, um projeto muito bom. Tecnicamente ideal. Muito bom. Bauru, hoje, tem muitas regiões onde você tem dificuldades de você chegar à ambulância, de você chegar ao transporte coletivo. Porque não tem iluminação. Porque não tem iluminação. Um preceito, e aí eu já posso falar... E a substituição também, né, Sim, tem lugar de fala, princípio básico da segurança pública é a iluminação. É a iluminação. E outros itens que atrapalham demais. É a pessoa que vai embora para casa à tarde, trabalha em outros horários, vocês têm um problema muito sério, principalmente na periferia. Entendi. E aí, quando fez aquela parceria aí com a CPFL, que foi costurada pelo Ministério Público, que era um valor que a CPFL teria que devolver para várias contas onde cobrou errado,
os valores, e que aí era difícil de identificar. Então teve acordo do Ministério Público para fazer um plano. Este plano focou em determinadas áreas. Por exemplo, Vitória Régia substituiu tudo. Foi a prefeitura que fez? Não. Foi o Ministério Público, o acordo, para esse valor... Para que a CPFL fosse lá, a dona CPFL vai lá e faz. Nuno de Assis. Foi lá e fez. As de vapor de sódio na lateral do rio, deixou secundarizada e instalou as de LED nas calçadas. Então, assim, é isso que é para acontecer? É isso que é para acontecer. Tá. Na cidade inteira. E isso Ou seja, por muito tempo. Temos um projeto técnico muito bom, porém o edital não está à altura do projeto, e aí de novo a gente tem uma suspensão. Porque eles começaram a fazer já a avaliação das primeiras classificações. E isso ficou muito claro para as empresas que estavam disputando os direcionamentos. Aí a empresa fala, opa, eu quero ganhar esse certame, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui, e já virou discussão e suspendeu. Costumo dizer, Colim, que quando acontece uma vez, muita coisa. Quando acontece uma vez, pode ser um erro, Agora, todos os editais, Entendi. É muito complicado. Estela, e como é que ficaria? Hoje está suspensa, temos um projeto que você disse, né? Que é muito bom. Que é muito bom, que é o ideal, na realidade. O edital não foi assim, mas a gente tem uma possibilidade de que isso passe. Sim. Como é que ficaria? O povo vai continuar pagando. O povo continua pagando para a CPFL, normal, consumo, vai ter que ter uma porque a rede é dela. Também. Mas e essa taxa? Porque a rede é da CPFL, ou seja, a minha conta vem em nome desse CPFL. A mudança pagando. seria na TIP? Então, isso, os termos do edital, que talvez tenha que sofrer mudança, tem que deixar claro. É quem arrecada e quem passa. E quem repassa? A empresa vai receber enquanto durar a concessão. Que também, no mesmo termo do lixo, pode ir de 5 a 35 anos. Só para a gente entender. Passou. Uma empresa ganhou o certame. Sim. E começou a investir em vários lugares. Isso. Pagaríamos a conta para a CPFL e, eventualmente, a CPFL... Estou fazendo uma suposição, até para tornar compreensível o exemplo. Ou seja, vem lá a minha conta... Eu pago a minha conta, embutida nela está a TIP, e depois a CPFL repassaria para a Zopone, em caso da Zopone ganhar, e aí é uma suposição? Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Você vê que não é muito diferente de todas as outras, é só quem arrecada. Mas a empresa vai pegar o dinheiro. Vai pegar e tem a obrigação, em tese, de reinvestir. Mas seria só a TIP? Só a TIP. Tá. O consumo da CPFL, porque a rede é dela. A da CPFL é da CPFL, a iluminação continua sendo da CPFL. Entendi. Até porque é outra concessão, né? É uma concessão que está vencendo agora, viu, Colim? Está vencendo em 2026. Entendi. Assim como a da ferrovia. Entendi. Tudo concessão também. Entendi. Modalidades de entrega de serviços públicos para iniciativa privada. Já vou fazer um convite para você. Tá. Num outro episódio, para a gente falar sobre a Malha Oeste. Claro. Fiz uma matéria. Fiz uma matéria de novo pela Record Paulista, que é a minha casa. A música do Cazuza. Eu usei a música do Cazuza na matéria. Eu vejo o futuro repetir o passado. Caramba! Só uma adiantada? Caramba, Bauru cresceu por causa da logística. Exato. Você já imaginou se de repente houver um investimento e uma modernização em tudo que está ali? Você tem as linhas traçadas, você já tem os galpões, tudo precisa ser reformado, claro, tudo tem que ser reformado. Mas Bauru, de novo, viraria um entreposto. Para cá a riqueza vem, daqui a riqueza sai. E uma parte fica. Exatamente. Bauru cresceu por isso. Uma cidade de passagem. Né? Já pensou se isso acontecer de novo, Stella? Seria fantástico. É um sonho gostoso, né? Eu acho. Agora, é bom a população acompanhar a importância desse programa que você quis propor hoje e dos outros que você pode vir a fazer. Porque nós estamos vivendo o momento mais drástico das políticas públicas do município, quando pela primeira vez na história um prefeito, nesse caso uma mulher, né, eu lamento por isso, decidiu entregar os principais setores do serviço público. É um pacotão da PPP. Um pacotão da PPP, que vai nos impactar por 30 anos em todas as áreas. Aí dá uma olhada na ferrovia, você falou dos erros, né? O passado, o futuro vai repetir. Vejo o futuro. E é verdade. E agora nós estamos no presente iniciando uma série de concessões que podem nos levar a isso. Olha o abandono da ferrovia. Olha o que aconteceu com ela. Sim. Essa semana, a estação que eu visitei, Colim, antes da audiência pública que fizemos aqui da Malha Oeste, foi fechada. Maria Coelho, uma das últimas estaçõezinhas que tem ali em Corumbá e que fazia transporte do minério de ferro. Foi literalmente encerrada pela Rumo. Trabalhadores foram mandados embora porque ela está se preparando para fechar a malha e ir embora. Para sair. Ou de vir ousadamente. A Rumo foi concessão. A malha foi concessão também. Deve estar vencendo, ela vai entregar. 30 anos, vai vencer no ano que vem. Tá. Ela tentou voltar, ficar, na verdade,
fez uma proposta para o governo federal, dizendo, ó, isso aqui tudo eu quero devolver, quero pegar esse pacote Aqui dá dinheiro, que então é um o resto pedacinho que ela investiu, o resto eu quero entregar de volta. Não deu certo que o Tribunal de Contas não deixou. O Tribunal de Contas da União não Esse deixou. é um problema, tá aí, ó, tá vendo? Você quer saber a respeito do que é a concessão ou o problema da concessão? Basta você olhar na linha férrea que corta Bauru de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, para se ter uma ideia. Matamos por aqui a questão da iluminação pública, tudo bem que fizemos um devaneio. Esse é um dos mais práticos, porque é uma realidade que já estava na vida do cidadão, né? Você já sabe que você paga pouco, pode vir pagar a mais, claro. Pode ficar mais caro. Sim. E aí você vai ter condições efetivas de acompanhar esse plano para poder também ter mecanismos de controle social. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Ó, mas pera lá, se tinha um plano de iluminar X por cada período de 2, 3, 4, 6 meses ou anos, cadê o resultado disso? Tem muita gente que não sabe, mas pode e deve exercer esse controle social. E aí acho que os conselhos de usuários vão ser muito importantes. Extremamente importantes. Muito bem, vamos fazer uma rápida parada de novo. Já já a gente volta, dessa vez para falar a respeito da água do Tietê. Sabia que você, bauruense, pode passar a tomar água do Tietê? Pelo menos é uma ideia do executivo. Segura aí, voltamos já, um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Voltamos, e hoje você está vendo, você está entendendo que é a nossa função, na realidade é uma obsessão minha, né? E aí eu conto com a sapiência de Stella Almagro para me ajudar, na medida do possível, a fazer você entender o que pode acontecer. Então isso para mim é mais importante do que tudo e, enfim, é a maneira com que esse podcast tenta cumprir muito mais do que a sua função, né? É um objetivo, uma missão, um ofício. Então a gente está, como diria o caipira, imbuído dessa missão. Imbuído da missão, tá certíssimo. Stella, vamos falar agora do... Essa foi boa. Cogitou-se essa possibilidade, se falava nisso, ou em momentos de crise hídrica, aliás, crises hídricas, porque Bauru passa por elas ano sim, ano também, né? De puxar a água do Tietê. Agora o executivo veio com isso. Tudo bem que ainda não tem nada, né, definido. Mas como é que você viu isso? Eu gostaria até de te dizer que eu levei um susto. Mas nada mais que a Suelen anuncia me assusta. Assim, e sempre são coisas bilionárias, mas vão voltar de novo. São 10 bilhões. Detalhe, no total, falando em 1 bilhão, ou seja, nós já estamos em 10, né? Ela gosta da letra B, né? Bilhão. Ou seja, 5 com 3,5, 8,5, mais meio milhão da iluminação pública 9, mais 1 bilhão do Tietê, 10 bi. 10 bi. Você vê que de todas a mais tranquila é a da iluminação pública, porque é algo que, primeiro, é necessário, segundo, não só pelo valor, mas porque seria de mais fácil solução, aparentemente. De mais fácil solução. E que grande parte dos cidades do nosso porte já fez, já implementou, é algo tranquilo. Até porque não tem alguém fazendo, né? É só essa parceria com a CPFL, enfim. Mas tudo que a prefeita tem procurado colocar como algo novo, ela tem colocado a iniciativa privada junto. E a grande falha, onde está o debate do povo e dos técnicos? Você tem faculdade de engenharia aqui, você tem entidades isso aqui é um polo de conhecimento, Stella. Você tem a Senag, você tem Codese, você tem Conselho Aliás, a do Meio Senag, Ambiente. Nosso respeito, o Dr. Segala aqui. Sim, eu gosto muito do Segala, assim como gosto muito da Stella também, pela sapiência com que, né? A Senag está aí. Ela você não discute, pelo menos? Está para ser consultada, né? Você tem a inteligência está ali em relação a tudo isso. Quanto tempo, Colim, se discutiu como resolver a drenagem das nações? Eu me lembro do Jurandir Bueno Filho, amicíssimo meu, pessoal. O Jurandir chegou a participar de discussões políticas conosco para discutir quais modelos, o que já existia em outros lugares e até países do mundo com problemas semelhantes. E a vontade que o Jurandir tinha de propiciar que esse meio acadêmico da cidade pudesse estar numa mesa com o executivo e as entidades de classe dizendo, não, isso aqui dá certo, isso não dá. Né?
Ela não faz isso nem para fingir que quer ouvir as pessoas. Então, do nada, ela acorda e diz, fiz uma reunião com alguém aqui, o caminho é esse. Isso é muito violentador das pessoas, da vontade das pessoas, do sentimento das pessoas que estão aqui construindo. Não, mas ganhou a eleição. Sim, mas você, quando vence uma eleição, você não passa a ser dono da cidade. Você passa a ser o responsável pela cidade, pela tomada de decisões. Agora, é do bom debate, é da democracia, é do nosso regime, do nosso sistema, que você ouça, que você converse, que você dialogue, que você veja. E que você ceda, eventualmente. Exatamente, né? Porque você pode até preponderar seu pensamento, mas não impô-lo. Você pode dizer, eu cedo aqui, mas essa ideia tua aqui é melhor. E essa falta de diálogo, eu acho que é o que mais assusta as pessoas. Então, você acorda com alguém dizendo que a prefeita está anunciando mais uma PPP de 1 bilhão para buscar água no Tietê. E não se sabe como é que funcionaria isso ainda. Não se sabe. Até porque o investimento é violento. Só de desapropriação, ia falar privatização. Só de desapropriações, imagina. Valor enorme. Imagina o trajeto de Bauru ao Tietê em Pederneiras. Exatamente. Como é que você vai passar uma tubulação por dentro da fazenda do Joãozinho? É lógico que ele não vai deixar você não receber. Olha, parte das Nações Norte que o governo do estado fez, né? Mas as desapropriações ficaram para o município. Então tem muita coisa pendente ainda de precatório para pagar. Tem essa também? Tem. Então, assim, então, você tem que pensar, Estela. Peraí. A Estela é sensacional. Então quer dizer que a Avenida Nações Norte, que é bacana, obra do estado, tem muita coisa para crescer, né? Sim. A cidade vai se desenvolver para aquele lado, porém o estado veio, fez... Mas as desapropriações são do município. E ninguém recebeu ainda? Não sei se ninguém recebeu ainda, né? Mas os precatórios são altos. Pelo menos não há publicidade em relação a isso. Não, é algo que particularmente, confesso, não tenho acompanhado. São tantas coisas, né? Mas aí eu lembrei ninguém fala nisso, né? Porque não é um trecho tão grande. Mas você tinha uma área urbana. É urbana, então você tinha que realmente, literalmente, você passar pelo meio para você dar o acesso. E aquele terreno tinha um dono. Aquele terreno tinha um dono, então claro que você tem que indenizar. Você pensa no Tietê, você tem que fazer um cálculo sobre isso, você tem que fazer um desenho técnico dessa viabilidade. É uma coisa muito grande. Muito grande. Você tem que pensar no tempo, você pega uma Bracel, né, que das players da celulose é pelo menos, acho que é a segunda do mercado. A primeira ainda é a Suzano, né? A Suzano cresceu demais na região do Mato Grosso do Sul, assustadoramente. Mas a Bracel chegou com um investimento milionário e foi buscar água no Tietê. Entendi. Chegar e fazer um tremendo investimento, mas nós estamos falando da iniciativa privada. Entendi. A iniciativa privada buscou. Lençóis Paulista, ela é muito mais ágil e não, né? Algumas dezenas de quilômetros mais próximo do que nós, pensando ali. Sim. E linha reta está do ladinho, se for ver. Exatamente. Agora, você tira isso da onde? Você sentou com quem? Aí ela ficou 3 horas fechada, até 8 horas da noite, com a secretária de Estado do Meio Ambiente. Isso basta para dizer, tomei uma decisão? O mínimo, ou na verdade, o máximo, que eu penso que ela poderia fazer, é dizer, uma boa ideia, na minha visão, foi trazida pela Secretaria do Estado e eu quero colocar essa discussão na mesa. Não pode ser, tomei uma decisão, custa 1 bilhão e nós vamos fazer. Então, e quanto custa tratar essa água? Mas já saíram falando um custo de 1 bilhão, né? Quanto custa tratar essa água? Porque a água que você traz do Tietê, você vai ter que construir um tratamento de água. Você vai ter que ter uma estação de tratamento de água. Uma ETA, por exemplo, a grosso modo, é só uma suposição. Pela madrugada é só uma modesta suposição. Ali na região, provavelmente de quem? Ali perto da região do Sagai, no Vale do Igapó, enfim, naquela região do Tangarás, ou no Manchester, você teria que ter ali uma estação de água para depois distribuir. E aí, Estela? E quanto custa tratar? Você falar de tratar a água do Batalha é uma coisa. Se falar de tratar a água do Tietê, é muito menor. Completamente diferente a complexidade do tipo de água que nós estamos falando. É impossível? Não é impossível. A Sebracel fez, não é impossível. Eu não colocaria no campo do impossível. É realizável. É realizável. Agora, você pega dados, por exemplo, e eu acho isso muito sério na administração pública geral. Um sucessor não olha para o sucedido. Nada do que ele fez. É como se, olha, eu tomo posse e eu faço uma nova Bauru. Isso não existe. Porque os CPFs dos governantes vão embora. O CNPJ que fica, que é a cidade de Bauru, que é a prefeitura municipal. Você pega a ligação, por exemplo, do Jardim Imperial ao largo do muro do Xangri-Lá, para fazer o abastecimento no posto Pulmão, uma novela desnecessária. Por quê? Porque o Gazeta já havia deixado, inclusive, a pactuação com a família Ferraz para
passar por dentro da fazenda. Estava tudo pronto. Estava pactuado. Já estava até lá, inclusive. Era só abrir o buraco, colocar o tubo e fechar e estava tudo não certo. Não fez em 5 anos? Não fez. E aí não tem a Aí humildade de anunciou quando agora. vai fazer, dizer, Anunciou ó, agora. um vereador da base me deu essa ideia. Não é verdade. Não é verdade, o Gazeta já tinha feito. Aí, outra coisa que o Gazeta já havia feito, eu digo isso porque eu converso muito com ele, como eu converso com várias lideranças políticas que já passaram pela máquina. A perspectiva de buscar água no Batalha em outra região, por exemplo, em Avaí. Que se olha o Batalha aqui, se olha o Batalha em Avaí, é outro Batalha. Outro Batalha. Inclusive porque tem outros afluentes. Mas enfim, seria mais ou menos o mesmo outro, mecanismo ou não? Mesmo mecanismo, é outro tipo de água. Entendi. E a proximidade também Você não gastaria tanto com o tratamento da água? Nos estudos que ele disse ter feito, não. O Gazeta. O Gazeta. Isso estava cogitado pelo governo Gazeta como mecanismo para se garantir o alteamento e o desassoreamento da lagoa. Porque, vamos fazer o desassoreamento da lagoa. A toxicidade que isso representa inviabiliza a lagoa como fonte de abastecimento. Entendi. Então você tem que inviabilizá-la. Então, olha, eu preciso ter outra fonte para abastecer a região, que depende do Batalha. Onde Vamos tem buscar poço, mais à frente ali. Eu buscar ali, aí eu abasteço, aí eu resolvo o problema da lagoa de captação. Duas Mas questões. não coloca isso na mesa. Tá, duas questões para colocar com você. Se de repente isso avançar, a gente teria uma licitação, certame licitatório, uma concorrência pública, etc., um chamamento, enfim. Os nomes são bonitos, né? São Rebuscados. bonitos, cada nome é bonito. É entrega. A gente teria um investimento na casa de 1 bilhão, eu não sei como é que estimaram isso, mas enfim, é o dado que está aí. E como é que ficaria o DAI? Aí o DAI deixaria de existir mesmo. Totalmente na minha visão, porque... O esgoto você já entregou a água. E ela tem usado um argumento, Colim, que não é verdadeiro. Vamos falar de novo de Universaliza. O Universaliza existe como um modelo de parceria com o Estado, onde o Estado paga o estudo para escolher uma técnica. Como é que você vai cumprir o marco regulatório? O Estado só faz isso. Só faz isso. Então, eu assinei Universaliza, agora tem que entregar água. Não é verdade. Não é verdade. Você pode aceitar o modelo que o Estado te desenha, que ele paga e se fala, beleza, agora eu vou acolher. Porque um dos dados que vem... Eu vou acolher ou não? Ou não. Um dos dados que vem no Marco Regulatório Nacional do Saneamento Ambiental é que é colocado como um caminho viável, principalmente para os municípios pequenos e com dificuldade financeira, a criação de consórcios. Então, como é que Piratininga, Agudos, Bariri, Pederneiras vão fazer a implementação total com o fim do prazo agora no próximo ano? Para todos os itens, quer tratar o lixo, quer fazer com que a sociedade minimamente contribua para isso, etc, etc. Há caminhos. E aí o Universaliza, ele trabalha com um caminho de mão única. Entendi. Todo apontamento que ele faz é entrega. Aí ele desenha o projeto. Então, quando eles falam, já assinamos Universaliza, não significa nada. Então, quer entregar água, porque tem uma pressão do Estado. Tem, isso é claro. Claro, a imprensa já tratou isso. Sim. O Estado quer água e o esgoto. Então, o esgoto, eu não sei com quem ela está conversando, mas é tipo assim, o Estado quer a água. E eu acho que o Estado quer a água porque ele espera que essa BESP pegue a água. Né? Eu acho que foi privatizada, inclusive em grande prejuízo da população. Né? Foi desmentido agora essa semana. O governador Tarcísio afirmou, antes bater o martelo do leilão, que a água não só não subiria, como baixaria, né? Entendi. E aí foi colocado em xeque essa semana, porque subiu e muito. Entendi. Mas, enfim... Vamos fazer um resumo rápido? Vamos. Então, como é que ficaria essa, por hora, utopia? Você tem que fazer um investimento gigantesco, com desapropriações e tudo, a tubulação não é barata, com interligação, o terreno é complicado, você teria que fazer um grande investimento para implantar uma tubulação do Tietê até uma possível estação de tratamento de água ali na entrada da cidade, na Comandante João Ribeiro de Barros, na Bauru-Jaú, perto para poder distribuir. Isso. Resumidamente seria isso, com uma grande estação de tratamento de água? Resumidamente seria isso, você investir nessa distribuição, nas adutoras, numa lagoa, para esse tratamento, no processo, que eu não sei qual será, de tratamento dessa água que vai chegar, que com certeza é muito mais caro do que o nosso, que já não é barato, né? Mas o grande problema é que quem é que vai definir isso? Porque ela anuncia como se já tivesse tomado uma decisão. Já é 1 bilhão. Se ela já sabe que é 1 bilhão, ela sentou nessas 3 horas com a secretária e discutiu mais coisas do que ela divulgou. Entendi. E aí isso decretaria definitivamente a morte do DAI. Se você vai buscar água no Tietê,
Você vai deixar de fazer investimento. O DAI, como água, já deixaria de ser viável quando você tira o esgoto. Então, a concretização... Ele já morreria, metade dele já morreria ali. Nem a metade, Colim. Nem a metade. Porque, assim, nesse plano de... Mas inviabilizaria o caixa. Totalmente. E isso foi dito, assim, exaustivamente no debate da autorização para concessão de Entendi. esgoto. Entendi. Totalmente, totalmente. E é triste, né? Porque a gente só queria ter o direito de debater de forma mais aprofundada para mostrar as contradições. E não conseguimos. A gente vai fazer mais uma parada e aí já já a gente volta para o nosso último e derradeiro bloco. Ok. Aí a gente quer ouvir você, mas assim, de maneira sincera, Tá porque é claro que eu vou instigá-la de alguma forma, mas acima de tudo eu queria que você, enfim, contasse suas angústias, suas frustrações, enfim, tudo aquilo que, porque você é conhecedora, né? A Estela ela tem uma característica, ela vai na periferia, vai na Zona Sul, Com a mesma com a mesma credibilidade e eu me permita. Sim. Eu, graças ao bom Deus, prezei a vida inteira, por isso acho que eu sou meio Estela Almagro também, isso sabia? aí. Mas Porque, é bom isso pra gente. graças ao bom Deus, eu estou na periferia e eventualmente... E o respeito é recíproco. Entramos e saímos do mesmo jeito. Isso. Outro dia eu estava pensando e falando para dona Natália. Dona Natália, minha patroa, falando a Natália, respeito linda, disso. Maravilhosa. Vai dar um trabalho no Beijão, carnaval, Natália. mas isso é assunto para uma outra história. Atenção, minha amiga, segura mais um pouco aí, a gente volta já em um instante só. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Voltamos, tendo a grata e honrosa satisfação, né? Na realidade, nós que estamos honrados e agradecidos por receber a vereadora Estela Almagro, para a gente poder discutir aquilo que está acontecendo com a cidade. Era uma angústia que eu tinha, agora já não tenho mais, para poder verdadeiramente entrar e contar com a Estela primeiro, para entender tudo que está em jogo e para que a gente pudesse fazer com que isso chegasse de maneira didática até você. Você entende que a população está desconectada de tudo isso, Estela? A população não está na jogada. Entendo. É uma angústia sua? É uma amargura? É porque, assim, eu tenho sentimento, assim, de dever cumprido desde o primeiro momento como vereadora. Colim, o mandato de vereadora é totalmente diferente da experiência de ser vice-prefeita. É uma preocupação sempre de que o mandato seja pedagógico. Então, onde eu estou, se eu estou no gramado, se eu estou lá no boteco, se eu estou lá no jantar da elite, se eu estou numa reunião de clube de serviço, não importa. Toda vez que eu vou debater política, eu quero que seja pedagógico, eu quero falar o que está acontecendo. E aí você vai nesses espaços todos, e uma parcela não tão representativa quanto você esperava, está entendendo o que vai acontecer com ela. Entendi. E aí isso aumenta a nossa responsabilidade, por isso você está super de parabéns, porque usar os espaços e os canais, como o podcast e as redes, para a gente poder dizer para as pessoas, é a sua conta que vai alterar, é fundamental. Porque as pessoas, às vezes, eu ouvi isso essa semana, Parece inclusive. que a população está anestesiada, eu não gosto disso. Anestesiada, às vezes. Eu não e gosto assim, disso. eu ouvi essa semana coisas do tipo, mas toda empresa pode mandar os funcionários embora. O problema é isso, só os empregos dos quase 200 Caramba. coletores? Não, não é isso. É que hoje eles coletam o teu lixo na porta da tua casa e quem paga por isso é o poder público, que você já paga imposto em tudo. Eu queria colocar essa questão. Ai, meu Deus, ainda bem que você me lembrou. Por isso que eu falo que a Estela, ela tem essa coisa de genial. Caramba, Estela, nós já pagamos por tudo isso. Por tudo, imposto Por que veio esse marco regulatório agora do saneamento básico impor aos municípios a cobrança de uma taxa, sendo que já está embutido em tudo aquilo que a gente já paga? Isso não é uma aberração, Estela? Não. Vou explicar para você por que não. Porque ele trouxe não apenas a imposição de que você faça com que o cidadão pague alguma coisa para aquilo, como a luz, como a iluminação pública. O prefeito decide, o gestor decide, o governador decide quando vai cobrar. Vou te dar um exemplo. Aqui do lado, Marília, quando decidiu implantar, criou tarifa simbólica. Simbólica. Salvo engano, salvo melhor juízo, era coisa de R$ 1,99.
Quem falou que tem que ser 40% da conta de água? Ninguém. Não tem nenhum lugar Não isso? tem. Porque, na O verdade, marco ela escolheu um regulatório não modelo. diz. Não, ela escolheu um modelo concessão. Marília, inclusive, continua público. A coleta está discutindo E há agora embasamento pra em isso? outro governo, Tá. já é outro governo, não foi quem implantou a tarifa, né? Então, assim, Brasil inteiro você vai encontrar várias formas como os prefeitos fizeram isso. Então, tipo, você entenda que esse serviço é caro, que a gente precisa ter um cuidado com o lixo, aquilo que a gente produz, tem que ter um Mas não é momento em injusto que vai cobrar mais, separar. Estela? O debate Acho em que o debate é torno interessante nessa nacional, questão. em torno do marco regulatório, era que assim, os movimentos sociais, o conselho e várias entidades do campo debatem há 2, 3 décadas que é preciso fazer com que os recursos públicos federais, que é para muitos municípios para ajudar, acabava indo de uma forma de distribuição em que muitos municípios ficavam de fora. Nem todo município tem capacidade de arrecadação. Então, como é que você faz? Você tem que focar em que os municípios, cuidem, porque aquilo que o Estado no sentido de governo do Estado, e o Estado no sentido de governo federal, possa fazer, tem que acolher aqueles que não têm essa mesma capacidade de organização. Agora, poderia estar sendo R$1, simbólico, e manter a Endurb. Entendi. Poderia você pegar esse valor separado de qualquer outro que você arrecada e você dizer, eu vou no médio prazo investir numa usina de tratamento do lixo, não vou enterrar o lixo, vou tirar o luxo do lixo, porque o lixo, em toda cidade ou país civilizado do mundo, ele vira energia ou ele vira qualquer outra coisa. Entendi. Isso está incutido no marco regulatório. Tipo, você não pode mais enterrar o lixo, parem de enterrar o lixo, parem de contaminar nossos lençóis freáticos, parem de criar problemas para o meio ambiente. Esse é o debate em torno do marco. Como implementar o marco? Aí entra a hipocrisia, ou o pragmatismo, ou a ineficiência, ou a ganância dos governos municipais. Onde isso é debatido? Nos fóruns. A maior parte de cidades do nosso porte, quando tomou a decisão, foi fruto de um debate com o Poder Legislativo, com a sociedade, com o Conselho. O problema de Bauru é que não foi. Porque escolheu um modelo e atropelou. Por que nós não estamos tendo os debates necessários, Estela? Ela não gosta, ela é um modelo. Você vê que ela é o único de todos os prefeitos. Você pode falar de Iso Filho, você pode falar de Tideide Lima, você pode falar de Rodrigo Agostinho, você pode falar de Clodoaldo Gazeta, você pode falar de Tugangerami, você pode falar de quem você quiser. Você não vai encontrar na história, Colim, você não vai encontrar na história um prefeito que foi tão pouco para os debates públicos na Câmara como a Sueli. Se foi meia dúzia, foi muito. Então, se não vai para o debate do cotidiano, não quer partilhar com o Poder Legislativo e com a sociedade os destinos da cidade. E quer, de forma autocrática, ou seja, sozinha, tomar todas as decisões. E tomou a decisão de promover as maiores, possivelmente as únicas, porque todo serviço público essencial ela está entregando. Então, lixo, coleta, distribuição, tratamento, varrição, água, o esgoto, está entregando tudo. E está entregando tudo de uma vez. E tanto nós temos razão quando fazemos o estimado de apontamento. 10 bi. 10 bilhões. Que quem vai pagar? Eu, você e quem está em casa. Filho, neto, bisneto. Para sempre. Olha aí, concessão da ferrovia vencendo esse ano. 30 anos de destruição. Destruíram. Deixou um cemitério de trilhos, cemitério de vagões, licitações promovidas à época, no início dos anos 2000, pelo governo Fernando Henrique, copiando modelos no mundo que não deram certo. Emprestou, inclusive, recursos do BNDES para que a América Latina Logística pudesse nos pagar com o nosso próprio dinheiro, para vir explorar, sugar os primeiros anos e depois deixar de investir. Porque nem mesmo parte da regulação, como é na Bolívia, por exemplo, se manteve público. Não está direito. Não está direito. É algo que não está legal. É a frase que você usou da música do Cazuza. Eu vejo o futuro repetindo o passado. Estela Magro, bom, antes de me despedir de você e já agradecendo, aqui é aquilo que eu te disse, graças ao bom Deus, acho que liberdade editorial a gente conquista. Sim. Né? E eu trabalho hoje, graças ao bom Deus, para muita gente, mas esse espaço aqui, ele é um espaço que ele leva o meu nome e a liberdade editorial faz com que seja obrigatório um posicionamento. E aí, de maneira muito modesta, existe sim o nosso posicionamento. E nós do IAI Colim entendemos que quando as coisas não são debatidas e quando a população não entra na jogada, tem alguma coisa de muito errado acontecendo.
Então as coisas poderiam ser mais bem discutidas para que se chegasse num consenso. E essa possibilidade, ela existe. E isso não aconteceu. Então só lamentamos, Muito. gostaríamos que de repente fosse diferente e que os debates acontecessem. É preciso debater, é preciso discutir. Senão, as coisas vão ser impostas a você e você vai ter que pagar a conta. Tá direito isso? Modestamente, entendo que não tá. Estela, obrigado. Quer complementar? Fica à vontade. Eu só agradeço demais a oportunidade. Ter esse espaço para a gente poder falar das políticas que estão sendo implementadas, poder contraditá-las, explicá-las, esclarecer o nosso posicionamento, que foi contrário em todas elas. Com um tempo um pouco maior, né? Com um tempo um pouco maior. Isso é essencial na discussão. Com todas elas, à exceção da iluminação pública, né? Eu disse, é uma das mais simples, mas as outras três são muito complicadas. Sou contrária a todas elas. Acho que o debate da busca da água precisa ser melhor discutida e debatida. Tem muito técnico capacitado nessa cidade, tem muita entidade representativa que pode vir para a mesa, deveria vir. E aproveitar para a gente fazer esse apelo, né, Colim? Porque das três, é a única que não veio para a mesa. Uhum. Já foi anunciada, mas ainda não está formatada. Então, apelar para o bom senso da chefe do Executivo, para que não seja mais um atropelo das instituições, que não seja mais um atropelo do Poder Legislativo, que não seja mais um silêncio ensurdecedor do ouvir dos órgãos de controle social, como os conselhos, a própria imprensa. Poxa, o Conselho Codese não participou de absolutamente nenhum nada. conselho, ela não ouve. Então, assim, que neste debate bilionário sobre buscar água no Tietê, que os projetos que já existem venham para a mesa, sejam resgatados, que os técnicos sejam ouvidos e que o controle social não seja silenciado. Não é por nós, não. É por todos nós. É pelo bem e pelo futuro da nossa cidade. O futuro está em jogo, né? Tudo está em jogo. E obrigada mais uma vez. Amei estar aqui com você. A satisfação é nossa. Estela Almagro, vereadora, muito mais do que atuante, ela é proativa. Estela é proatividade, né? Energia pura. A energizada Estela Almagro. E assim, de maneira muito modesta, mas atrevida, a gente chega ao final de mais uma edição do E aí Colim. E esse episódio, todo ele, dedicado a você que é bauruense. É preciso que você saiba o que está em jogo, o que pode acontecer. Então essa foi a nossa função no episódio de hoje. Tchau, pessoal, até sempre.